operação de um grupo de extermínio na Polícia Militar do Amazonas derrubou o comando da corporação. No dia 19 de março do ano passado, a estudante Daniele Damasceno foi encontrada morta com um golpe de cutelo. 8 dias depois, o namorado dela, Fred Fernandes Júnior, é preso e confessa ter matado Daniele. Em junho, o pai do rapaz, o técnico agrícola Fred Fernandes, é assassinado a tiros, num sinal de trânsito em Manaus. 12 dias depois, o PM Ronilson Oliveira é morto também a tiros no centro da cidade. Ronilson ia depor na corregedoria da PM e denunciar a participação de colegas na morte de Fred Fernandes. Em maio desse ano, morre outro policial envolvido no caso. O PM Cleomar da Silva Cunha, principal acusado de matar Fred Fernandes, é metralhado dentro do carro. Quando o processo do caso Fred Júnior já era o maior do Amazonas, com 4 mortes, quase 3.000 páginas, 12 réus e 90 testemunhas, mais um capítulo. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita comigo. A Gabi falou que nós temos uma voz profética. E quando dentro do presídio ainda eu orava e dizia: Senhor, que um dia Tu me des a possibilidade de gravar um DVD, mas que isso não seja uma mera fonte de renda, que isso não seja para aparecer, que isso não seja para que esteja me justificando diante da sociedade. Eu quero que isso seja um canal de bênção para que vidas sejam libertas, pessoas alcançadas, famílias sejam restauradas e que o Teu poder venha se manifestar na vida daqueles que ainda não Te conhecem. E eu quero que você agora libere aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Aquilo que o Senhor pode fazer através de um ato profético que você estará ministrando nessa noite, para que essa gravação não seja simplesmente um testemunho do Fred que teve um caso que abalou a cidade de Manaus, não. Que seja uma forma de transmitir o poder de Deus a cada lar onde esse DVD entrar, nos presídios, nos hospitais, nos lugares aonde nós não podemos chegar de corpo físico, mas esse DVD vai estar levando salvação, cura, santidade, o poder de Deus para a vida daqueles que não conhecem a Jesus. Por isso agora, em nome de Jesus Cristo, libera a tua voz, libera aquilo que está dentro de ti e profetiza em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos declarar que tudo que for ministrado nessa noite é para louvor e glória do Teu santo nome. Que em nome de Jesus Cristo nós ministramos libertação, nós ministramos salvação, cura, restituição, restauração de lares, a derrota do diabo e a vitória de Jesus em todas as famílias da terra. Dê uma salva de palmas e um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Provérbios 16, versículo de número 25, sem perca de tempo. Aleluia. Provérbios 16, 25, diz a palavra do Senhor: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Amados, me chamo Fred Fernandes da Silva Júnior. Fiquei conhecido aqui em Manaus por causa do caso Fred, que aconteceu no ano de 2001, com uma tragédia, onde a minha vida foi um canal de maldição para o diabo utilizar e ceifar a vida de uma jovem. E com isso, aconteceram muitas coisas, mas para que você que não lembra do caso, foi no ano de 2001, eu fui preso no dia 24 de março, e desde esse dia, a minha vida foi uma reviravolta.
E eu quero hoje, queridos, que você entenda muito bem tudo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar nessa noite. Sabe por quê? Porque o Fred Júnior era um jovem de classe média que tinha tudo o que os pais poderiam dar. Estudava em boa escola, graças a Deus nunca passou fome, tinha boas roupas, uma boa moradia, uma boa família. Mas, amados, a Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Porque status social, dinheiro, títulos, boa moradia, objetos, não quer dizer comunhão e ter Deus em sua vida. A minha família não era uma família que conhecia Jesus. Era religiosa, como muitos hoje são religiosos. E pensam ter Deus na vida, como um dia eu pensei ter Deus. Porque batia no peito e disse, eu tenho a minha religião, isso e aquilo. Meu pai era um homem que bebia, fumava. E sabe, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele falava tudo que Ele via e fazia, tudo que Ele via e ouvia o seu Pai fazer. Isso nos mostra um ensinamento de referência. Em João 8,38, Jesus disse, vós fazeis também o que viste junto a vosso Pai. Meu primeiro gole de cerveja, meu primeiro trago em um cigarro, não foi com os meus amigos, não foi em nenhum lugar das festas seculares que eu andava, foi justamente do meu Pai. E isso, queridos, era o que estava aprendendo. Já tendo agora uma vida noturna, ativa, uma vida sexual ativa, conheci o submundo das drogas, porque a Bíblia diz que um abismo conduz a outro abismo. Comecei na bebida, no cigarro, depois fui apresentado a maconha, a cocaína, a pasta base, e comecei a me afundar. Eram as formas de preencher o meu vazio, de preencher aquilo que faltava. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3,11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem, e só existe uma forma deste vazio ser preenchido dentro do coração de um homem, que está lá em Isaías 9,6, que é o Pai da eternidade, que pode preencher. Quando o homem não conhece isso, procura na prostituição, procura no adultério, procura na bebida, procura nas drogas, procura no consumismo, procura de todas as formas, mas não vai encontrar paz, porque só o que tem a paz é aquele a qual a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Era religioso por tradição, mas o que isso acarretou? Batia no peito e dizia que tinha Deus na minha vida. Mas quando foi no ano de 2001, já totalmente envolvido com as drogas, não queria saber de estudar, desrespeitava meus pais, já não tinha mais prazer na minha família, o diabo, a qual a Bíblia diz em João 10,10, que veio para matar, roubar e destruir. Ele cumpriu o seu intento maligno através da vida do Fred. Saindo de madrugada com uma garota que era minha ex-namorada, acabou resultando no homicídio. Estávamos drogados. E isso foi o início do que o inimigo estava projetando. Nesse dia, drogado, o diabo colocava no meu ouvido, tira a vida dela, mata ela. Porque da mesma forma que Deus, Ele fala aqui na terra, o diabo também fala. E muitas pessoas têm dado mais ouvidos para a criatura
do que para o Criador. 5 dias depois, polícia fazendo investigações, eu estava indo para o trabalho, trabalhava no Amazonas Shopping, numa loja que vendia softwares e produtos de informática. A polícia, a segunda seção, me pega lá no Conjunto do Eldorado, morava no Parque 10, estava indo para o Amazonas Shopping, e me levam para o Tarumã. Agora, queridos, Deus, ele olhou para Jeremias e disse que no ventre da mãe, ele foi escolhido, santificado e separado para as nações para ser profeta. Eu não conhecia ainda Jesus Cristo. E quando eu fui preso, que foi o policiamento da segunda seção, não me levaram para a delegacia de homicídios, mas me levaram para o Tarumã, que era um varadouro. Mas o Senhor, ele já estava trabalhando em meu favor. Quem era para ter sido designado para me prender não era a segunda seção, mas era o departamento de homicídio da Polícia Civil. Eu não sei o que o diabo já estava arquitetando, mas lá fui espancado, depois fui levado para a delegacia, e na delegacia, colocado de uma situação constrangedora, humilhante, só de cueca, porque é isso que o diabo ele tenta fazer na vida do homem, denegrir a sua imagem, lhe humilhar, lhe constranger, falar que não presta, que não serve para nada. E fui colocado dentro de uma cela, a qual, quando chovia, molhava mais dentro do que fora. Mas lá naquele lugar, queridos, alguém teve um coração missionário. Alguém que muitas das vezes nós zombamos, criticamos, condenamos e falamos mal. Uma senhora, voltando da missa, uma católica, conseguiu entrar até onde muitos crentes não querem ir falar de Jesus. Foi até dentro da delegacia, levou um Novo Testamento. Quando chegou lá diante de mim, disse: toma, leia isso, porque Deus vai se revelar para você. Eu peguei a Bíblia. Até então, o único contato que eu tinha tido com a Bíblia foi de ter arrancado uma folha para enrolar um baseado de maconha e fumar com a folha da Bíblia. Mas quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, como todo aquele que não conhece Jesus, fui nos Salmos, e o Senhor começou a mexer no meu coração. E com isso, o Espírito Santo, sem eu o conhecer, já começou a ministrar, dizendo: fala a verdade, fala a verdade. Sabe por quê, queridos, estou falando isso? Porque muitas pessoas estão por aí dizendo: o Fred anda encobrindo fulano, o Fred anda escondendo, o Fred anda mentindo, ele foi preso, isso e aquilo sozinho, porque ele não fala a verdade. Ei, o Deus a quem eu sirvo e conheço hoje, no livro de Isaías 65:16, diz que é o Deus da verdade. O Deus a quem eu sirvo hoje, que enviou Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor que Ele é a verdade. O Espírito que Ele derrama em nossas vidas é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Seria um hipócrita se estivesse pregando a verdade e vivendo uma mentira. E desde esse momento, falei a verdade, chamei o delegado, confessei, porque até então era suspeito, e como suspeito, poderia ter sido solto. Foi batida preventiva, fui mandado para cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Quando cheguei lá, fui colocado dentro de um isolamento. Isolamento só tinha um nome. Mais de 70 internos dormindo no relento, no chão, no molhado. Eu olhei para aquela situação e pensei: aonde é que eu vim parar? Mas uma coisa, queridos, o Senhor ele já estava trabalhando, porque a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando foi num sábado,
o agente penitenciário chega na porta da cela, e lá na porta da cela ele diz: tem um padre hoje aqui, e ele vai celebrar uma missa. E muitos internos foram até a porta da cela, e eu fiquei no meu canto lendo a minha Bíblia. E tiraram 15. Quando eles voltaram, eu percebi que eles voltaram contentes, felizes. E eu pensei, eu tenho ódio de crente, eu tenho raiva de católico, eu não gosto de religião, mas eu estou numa situação em que eu estou vendo eles voltaram felizes, eu vou amanhã, se esse padre voltar, participar da missa. Quando foi no domingo, o agente chegou lá na porta e disse: hoje tem um pastor aqui na igreja, e ele vai celebrar um culto, quantos gostariam de participar? Novamente a multidão se levantou e foi em direção à porta, e eu também já havia proposto no meu coração de ir, me levantei minha mão, e disse: eu. O agente olhou para dentro, ele apontou: você. Eu estava por trás de muitos com a mão erguida, olhei para trás, olhei para frente, ele disse: é você mesmo, venha. Eu fui, ele me algemou, eu saí. Quando eu saí, eu percebi que a porta foi fechada, eu olhei para ele e perguntei: ontem tu tiraste 15, hoje porque sou eu? Ele disse: porque 14 eu já tirei dos raios, e faltava um para preencher a cota, e você foi o escolhido. A palavra de Deus nos fala, querido: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Quando eu chego lá dentro da igreja, é tiradas as algemas. Eu senti como se algemas espirituais fossem tiradas do meu braço. As algemas do vício, as algemas da prostituição, as algemas da mentira, as algemas da vida que eu levava. E quando eu virei para estar dentro da igreja, os irmãos estavam com as mãos erguidas, louvando, cantando ao Senhor. De repente o Espírito Santo começa a tomar o meu coração, e eu choro, e com vergonha, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se alguém estava me olhando, porque o mundo ensina que é homem não chora, mas aqueles que estão na presença de Deus não resistem o peso da glória do Senhor. E eu entendi o porquê que eu fui tomado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. E naquele dia os irmãos estavam cantando louvor muito tradicional e antigo. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eu entendi que era o próprio Deus me chamando para ter um encontro com Ele. O pastor pregou. Ao término da ministração dele, ele pergunta: tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amados, eu não consegui sair do meu lugar, mas aonde eu estava eu me prostrei, caí de joelhos, ergui minhas mãos e gritei: eu quero receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque a palavra do Senhor nos afirma que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E logo o Senhor colocou fome e sede da sua palavra no meu coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele diz: e achando as tuas palavras logo as comi, e ela para mim foi gozo e alegria do meu coração. Eu cheguei uma semana depois de uma rebelião. A cadeia estava toda quebrada, e uma empresa foi contratada para fazer a reforma da cadeia. 80% dos funcionários dessa empresa eram servos do Senhor. E quando eu estava sentado na cela, eu percebi que um rapaz passou com muita pressa e depois retornou. A porta da cela da cadeia era chapeada, só dava para ver do pescoço para cima e do joelho para baixo. E ele chega na porta da cela, olha para dentro e pergunta: cadê aquele varão? Cadê aquele varão?
Eu era novo convertido, amados, eu não sabia o que era varão. Varão para mim era uma vara grande. Continuei sentado, lendo a minha Bíblia. E aí alguns se levantaram e foram em direção à porta e disse: não é você, nem você e nem você. Por curiosidade eu resolvi olhar. E quando eu olho, aquele homem aponta o dedo para mim e diz: se levanta, que Deus quer falar contigo. Eu me levanto, ele olha para mim e diz: jovem, o diabo tem muita fúria da tua vida e tem requerido o teu sangue. Mas assim diz o meu Deus para ti: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. Por um caminho virão, mas por 7 fugirão, para que saibam que eu sou o teu Deus. Aleluia. Depois desse momento, queridos, eu comecei a orar, desejando que a minha família aceitasse a Jesus. Eu queria que meus pais aceitassem a Jesus. Eu queria que os meus irmãos aceitassem a Jesus. O salmista um dia disse: provai e vede que o Senhor é bom. Um dia eu tive coragem de provar a maconha, a bebida, a cocaína. E quando eu provei a Jesus Cristo, eu vi que Ele era bom. E da mesma forma como eu oferecia droga, bebida para muitos amigos meus, eu comecei a oferecer Jesus no lugar onde eu estava. E eu desejava que a minha família se convertesse a Cristo. Só que todas as vezes que eu falava de Jesus, nenhum deles queriam saber. Quando foi um dia, meu pai chegou para me fazer uma visita. Eu estava triste, não queria ir para o culto. Ele olhou para mim e disse: meu filho, você não vai para o culto hoje? Eu disse: não. Ele pegou na minha mão e disse: vamos, eu vou contigo para o culto. Pega a sua Bíblia, pega a sua harpa cristã. E eu me alegrei naquele momento e fui com ele. Quando cheguei lá, ele disse: meu filho, canta aquele louvor que tu gosta de entoar. Eu pedi uma oportunidade da irmã: eu queria cantar um louvor. Abri minha harpa no hino de número 39 e cantei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amados, eu não sabia a dimensão disso, mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. E sem entender, eu estava liberando um ato profético sobre a vida do meu pai, que naquela manhã ele sairia daquele lugar alvo como a neve. A irmã ministrou a palavra e disse: vamos dar as mãos para fazer a oração final. Quando pegamos nas mãos um dos outros para orar, um interno na minha esquerda, meu pai na minha direita, que eu fechei os olhos, ela disse: mas antes eu gostaria de saber se alguém quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que venha até aqui ao centro. Queridos, naquela hora, o meu pai largou da minha mão e se dirigiu até ao centro. Eu meio tomé, abri os olhos para ver se estava acontecendo mesmo. E ele estava chegando até a irmã, ela impondo as mãos sobre a vida dele, orando por ele, e ele recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Atos 16, versículo 31, há uma promessa liberada por Deus para todos aqueles que nele creem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amados, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Ele conhece o fim antes do começo. Nós não sabíamos o que estava para acontecer. Termina a visita, minha família retorna para casa, eu volto para a cela, isso por volta das 16 horas, e quando é por volta de 18 horas, o interno grita da última cela do pavilhão: Fred, o que foi? Está saindo no rádio que acabaram de matar o teu pai, a tua mãe, a tua família inteira. Sabe, igreja, aquilo foi como se tivesse recebido uma punhalada nas costas, preso. Só Deus sabe quantos anos eu ia receber de sentença. Os rumores eram acima de 30 anos. Outros diziam que eu nem convido ia sair do presídio. E está ouvindo que minha família toda tinha sido assassinada. Eu dobrei o meu joelho, comecei a chorar na presença de Deus, mas reivindicando uma promessa, porque o meu pai morrendo, a Bíblia diz que precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele não teve mais tempo para pecar, e eu tenho a plena convicção que da mesma forma que Jesus olhou para aquele bandido à sua direita e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, assim Jesus fez com a vida do meu pai. Aleluia. Mas eu orei e falei: Deus, tu não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A minha mãe e os meus irmãos não te aceitaram. De repente vem um agente penitenciário, me tira da cela. Eu pergunto para ele: é verdade que estão dizendo? Ele não teve coragem de me responder que sim. Ele baixou a cabeça e balançou positivamente. E aí ele me levou para dentro de um isolamento onde eu fiquei sozinho. Sabe, queridos, nós precisamos estar cantando louvores ao Senhor, porque o mundo ensina que quem canta os males espanta, mas no mundo isso é uma mentira. Agora, na presença de Deus, quando nós cantamos, a cura, a restauração, a milagre, a provisão, o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Salmo de número 40, versículo 3 diz que Ele pôs um novo cântico nos nossos lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Apocalipse 7,17 diz que o Deus limpará ou enxugará todas as nossas lágrimas. Lá no isolamento, não tinha o que fazer, comecei a cantar, desde as 18 horas até as 3 horas da madrugada, e o Senhor, com seu glorioso Espírito, trouxe consolo, trouxe paz ao meu coração, e me deu força para poder continuar e superar aquele momento de perda, aquele momento de dor. Quando foi no outro dia, velório, polícia de choque, foi fazer a escolta. Todo um aparato policial, as pessoas achavam que estavam armando alguma coisa para me matarem. Quando estou chegando lá, na funerária Almir Neves, as pessoas imaginavam que ia chegar um Fred desesperado, um Fred se descabelando. Amados, eu passei a madrugada louvando ao Senhor e chorando e pranteando na presença de Deus, porque eu sei que na presença de Deus, quando nós pranteamos, nós temos consolo. Mas quando eu fui para aquele velório, eu fui orando e pedindo a Deus: Deus, eu quero uma palavra. Deus, eu quero que tu manifeste a tua presença. Deus, eu quero que tu coloque no meu coração algo. Eu não sei falar de ti, eu não conheço a tua palavra, eu sou novo convertido. E o Senhor, Ele me deu uma palavra poderosa. Quando eu entro no velório, me levam para encontrar o meu irmão, porque o diabo, ele mente para nos desestruturar, para nos abalar emocionalmente, para fazer com que nós venhamos murmurar contra o nosso Deus. O diabo tinha dito que morreu toda a minha família, mas depois eu fiquei sabendo,
A minha mãe pegou um tiro no ombro, a bala se alojou no pulmão e está até o dia de hoje, porque para tirar seria uma cirurgia de risco. O meu irmão mais novo, que tinha 10 anos na época, pegou um tiro de raspão no peito, outro de raspão na mão. E o meu outro irmão do meio estava sentado no banco de trás do carro. O carro tinha insufilme, não viram. Deus, queridos, é fiel. Permitiu só com que o meu pai fosse, porque ele já estava salvo, ele já estava recebendo o cumprimento da salvação na vida dele. Mas a minha mãe e os meus irmãos, que ainda não tinham recebido a Jesus, o Senhor usou o seu anjo para desviar as balas, para não deixar com que o diabo ou o espírito de morte viesse ceifar, porque Deus é fiel quando ele diz que será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Quando eu cheguei lá, as pessoas pensando que ia chegar desesperado, mas Isaías 26:3 diz que tu, o Senhor, conservará em paz aquele que a mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. E até hoje, eu tenho a Bíblia que eu usei para pregar no velório. Guardei com muito carinho. Guardei com muito cuidado. Porque o que Deus queria falar, na tradução de João Ferreira de Almeida, ele não iria conseguir me transmitir. E Deus me deu uma palavra lá em Jó, capítulo 30. Quando eu saí da sala com meu irmão, cheguei lá diante do caixão do meu pai, olhei para ele, e a Bíblia diz que os mortos não louvarão mais ao Senhor, glorificando a Deus porque ele já estava na glória, salvo, triste pela perda, porque até hoje eu guardo o amor pelo meu pai, eu guardo não os erros que ele teve na minha educação, porque ele foi um errado, porque ele aprendeu errado, mas guardo o cuidado, o amor, a dedicação que ele teve para comigo. E Jó 30, versículo 29 diz: jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Na tradução da linguagem de hoje, foi isso que Deus ministrou e eu preguei lá no velório. E aí o Senhor me trouxe à memória um versículo que eu tinha lido, em Romanos 12, versículo 29. Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Fui tirado e levado de volta para a cadeia. Quando eu cheguei lá, quem havia feito a minha escolta foi o policiamento de choque, farda rajada. Quando eu cheguei lá, quem me recebe é a PM, farda cinza. Aquele PM que me recebe, ele olha para o meu rosto e diz: Deus se agradou de tudo que você fez hoje no velório do seu pai. Eu olhei para ele: mas como? Você não estava no velório que fez a minha escolta, foi policiamento de choque. Ele disse: eu não estava, mas o Espírito que está na tua vida, está na minha vida. E Ele me revelou que Deus se agradou de tudo que você falou naquele lugar. Foi um período que eu mais, queridos, coloquei o meu coração para buscar a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava fragilizado, estava por vir ainda um julgamento, as ameaças de morte continuavam, haviam rumores de rebelião. Não deixe eu ir não, mas mande um recado para eles. Diga que o Fred Júnior morreu sim, só que para o mundo, e hoje está vivo só para Deus. Aleluia. Depois disso, queridos, estava chegando o julgamento que eu seria submetido.
As pessoas falavam que o Fred ia pegar mais de 30 anos. Eu tinha um dos melhores advogados da área criminalística, só que ele era amigo do meu pai. Quando meu pai foi assassinado, ele abandonou o caso, eu fiquei sem ninguém. E aí Deus usou o doutor Ederval, um advogado do Ministério Público, para pegar a causa. Recebeu muitas ameaças de morte, mas eu intercedia pela vida dele. No dia do meu julgamento, a promotoria, Davi Jerônimo, assistência à promotoria, um dos melhores criminalistas de Manaus, Roberto Alexandre e Ed Rugles, o seu filho. Os jornais da época colocaram uma ilustração, que o julgamento do Fred Júnior era a mesma coisa que os Estados Unidos e os países aliados contra o pequeno Iraque. Humanamente, eu concordava com eles, mas espiritualmente eu sabia que maior é o que estava comigo do que o que estava com eles. Quando chegou lá no julgamento, 9 testemunhas de acusação, nenhuma de defesa. Só que o nosso Deus é o Deus que converte a maldição em bênção. Primeira testemunha foi ouvida, não acusou em nada. Segunda, terceira, quarta, os promotores já olhavam para o outro, não sabiam o que fazer, porque cada uma que subia lá e ia estar pronunciando a sua fala, em vez de me acusar, me defendiam, porque não me tinham visto no lugar, porque não diziam que eu era uma pessoa má, porque diziam que não sabiam nada a meu respeito. E Deus manifestou que quando Ele quer, Ele confunde. Quando Ele quer abençoar, Ele usa aqueles que estão para nos amaldiçoar e nos abençoa, porque Ele é um Deus sobre todas as coisas. Quando acabou o julgamento, o juiz Hugo Levi fez a pronúncia da sentença. O réu, Fred Fernandes da Silva Júnior, réu confesso, é sentenciado a 20 anos, por ter sido réu confesso, tem 2 anos a menos na sua pena, sentenciado a cumprir pena no complexo penitenciário Anísio Jobim, regime fechado, cumprindo a sua pena em regime inicialmente fechado. Queridos, Deus, Ele operou um milagre usando a boca do juiz. O crime que o diabo usou a minha vida para cometer era crime hediondo. Crime hediondo não cumpre pena inicialmente fechado, porque crime hediondo é integralmente fechado. Sabe o que Deus estava querendo fazer? Deus usou a boca de um vaso e disse assim: o homem te deu 18, mas no teu 3º ano de pena, eu te tirarei de lá. E quando o juiz abriu essa brecha dizendo inicialmente fechado, ele estava com outras palavras dizendo: vai cumprir só 1/6, e depois de cumprir 1/6, tendo bom comportamento na presença de Deus, vai sair para a glória do nome de Jesus. Salmo 86, versículo 17 diz: mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me consolares e ajudares. Quantas pessoas eu não ouvia dizendo: só 18? Mas isso foi muito pouco. Como é que pode? Matou e fez isso? A Bíblia, queridos, ela é muito clara quando diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Depois do julgamento, fui transferido para Anísio Jobim. Na Anísio Jobim, fui colocado no pavilhão 2. O pavilhão 2 era o pior pavilhão daquele complexo. Ele chamava aquele pavilhão de pavilhão do terror, onde só tinha um homicida, traficante, latrocida, psicopatas e gente ameaçada de morte. E lá o Fred foi colocado no meio. Só que eu disse: Senhor, eu quero que tu me coloques num lugar onde eu venha ser uma testemunha viva tua e ser um referencial da tua presença. Quando eu cheguei, estava tendo briga de facção, pavilhão 2 contra o pavilhão 3 e 5. E as pessoas diziam que todo mundo que estivesse dentro do pavilhão 2, lá do 3 ou do 5, iriam invadir e matar todos. Com Bíblia ou sem Bíblia, iriam morrer.
E é por isso, queridos, que é sempre bom a gente ter um homem de Deus, uma mulher de Deus ao nosso lado. Conheci o irmão Orlando e o irmão Vigoberto, 2 homens de Deus que me ajudaram muito na minha caminhada dentro do presídio. E nós nos reunimos na cela, só nós 3. Nós éramos os líderes da igreja lá dentro. E muitas pessoas já querendo sair, muitas pessoas querendo ir para outro pavilhão. Os irmãos chegavam conosco e diziam: vocês vão sair daqui? E nós nos reunimos, olhamos um para o outro e perguntamos: tu crê que tu está no centro da vontade de Deus? Tu crê que tu estás no centro da vontade de Deus? Tu crê que tu estás no centro da vontade de Deus? Um olhou para o outro e disse: eu creio. Então pode invadir, pode vir matar, pode fazer o que quiser, mas a gente não sai desse lugar, porque Deus nos colocou aqui para pregarmos a sua palavra, e não tem demônio, não tem diabo, não tem homem, não tem ameaça, não tem briga que vai nos tirar desse lugar, porque aqui nós somos o referencial de Deus. Uma semana depois disso, começa o tiroteio, começa uma invasão, uma tentativa de invasão. Amados, eu nunca tinha passado por uma coisa dessa. Foi de 40 a 50 minutos de bala para um lado, bala para o outro. Era muito tiro lá naquele lugar. E o Espírito Santo, no momento do tiroteio, ele ministrou algo no meu coração. Ele disse: anda pelo corredor e ora, porque nenhuma vida vai ser ceifada nesse lugar. E eu comecei a orar, levantei minhas mãos, repreendendo o espírito de morte, pedindo o livramento do Senhor para todos os moradores daquele pavilhão. De repente veio um interno por cima do telhado, tinha um outro interno abaixado com a arma na mão, e aí aquele rapaz desfere um tiro. Queridos, quem mexe com tiro sabe que quem está de cima olhando para baixo tem uma posição privilegiada. Aquele interno, ele deu um tiro, pegou um palmo da cabeça do outro rapaz e não acertou, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma vida foi ceifada naquele lugar. Quando acabou o tiroteio, cavaram um buraco, estava tendo uma fuga, o buraco lá pronto. A fuga ela foi descoberta só às 6 horas da tarde, isso foi pela manhã. Muitas pessoas olhavam: Fred, entra pelo buraco e vai embora, tu tem uma pena alta, tu está argolado, tu não vai sair daqui tão cedo. Eu disse: não, o meu Deus é um Deus que abre porta aonde não tem porta. As portas que Deus fecha, ninguém abre. As portas que Ele abre, ninguém fecha. Eu entrei pela frente e pela frente eu vou sair, porque o meu Deus é um Deus de honra e não de desonra. Aleluia. Aí a cadeia, queridos, ficou como Sodoma e Gomorra. Uma prostituição, tráfico de droga intenso. E houve uma intervenção do policiamento de choque. A polícia de choque nos tirou todo o presídio e colocou dentro de um pavilhão. Uma cela que era para estar 8 pessoas, tinham 20. E o pior, 20 homens nus. Tiraram tudo nosso, Bíblia, roupa, livros. Foi ali que eu aprendi a dar valor para as pequenas coisas da vida. Deram 2 barras de sabão para a gente. Olhamos todo mundo para os outros. E agora? 20 machos vai usar 2 barras de sabão? Foi quando alguém teve a ideia: não, vamos dividir as 2 barras em 20. Coisa tão superficial, que aqui fora faltou. Vai no mercadinho, vai em qualquer lugar e compra. Mas Deus estava forjando o meu caráter, para me humilhar, para estar me prostrando diante dEle, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando olhamos um para o outro, todos nus, não tinham o que fazer, e agora? Vamos adorar, vamos cantar louvores. E quando nós, queridos, começamos a adorar,
O Espírito Santo de Deus, ele se manifestou de uma forma poderosa. A presença dele foi real nas nossas vidas. E ele disse: eu estou fazendo isso para purificar esse presídio, para que o meu nome seja honrado dentro desta cadeia. E vou eu fazer com que a minha igreja seja exaltada. Depois dessa intervenção, os internos fizeram uma rebelião de 4 dias. Foram 4 dias em que nós fomos dentro de um pavilhão, pegamos todo o equipamento da igreja, caixa, microfone, violão, e foram 4 dias aonde nós cultuamos, celebramos, pregamos a palavra de Deus. O policiamento de choque que queria invadir para matar os internos que estavam fazendo rebelião não fez nada, porque ali o nome de Jesus estava sendo honrado, adorado e glorificado. Sabe, queridos, nós precisamos entender que aonde nós chegamos, ali é um lugar tomado para o Senhor Jesus. A sua casa é um pedacinho do céu. O seu trabalho é um pedacinho do céu. O bairro onde você mora é um pedacinho do céu. Te levanta como atalaia de Deus nesse lugar. E deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar as tuas mãos, deixa Deus te usar e profetizar a bênção onde você está. Um dos majores que foi envolvido no caso do meu pai foi colocado como diretor. E aí disseram: o Fred tem que ir para o seguro. Eu disse: não, eu não vou para o seguro, porque Deus me colocou aqui para pregar para esses homens. E Deus, ele fez coisas tremendas, queridos. Um dia um traficante chegou até nós, estávamos fazendo culto, e um traficante batia no bolso e dizia: o meu Deus é o meu dinheiro. Só que ele chegou chorando, dizendo: eu gostaria que vocês orassem pela minha mãe. A mãe dele estava lá em Bogotá, na UTI. E nós, como igreja, dobramos o nosso joelho lá no refeitório do pavilhão 2 e começamos a clamar ao Senhor. Uma semana depois, aquele traficante voltou. E quando ele voltou chorando. Ele pediu a oportunidade, passaram o microfone para ele. Ele disse: eu não cria nesse Deus que vocês pregam. Eu não gosto de religião. Mas naquele dia algo me levou a pedir que vocês orassem pela minha mãe. E quando eu liguei para o meu irmão, lá na Colômbia, eu perguntei como é que estava o estado de saúde da minha mãe. E o meu irmão, meio assustado, disse: mano, eu não sei o que aconteceu, mas a mamãe, ela não está nem na enfermaria. Ela saiu da UTI, está em casa, curada, porque Deus ouve a oração do seu povo. Aleluia! Quando eu estava, queridos, no ano da promessa, 3º ano de pena cumprida, foi ter uma coleta de sangue dentro da cadeia. Tiraram o meu sangue normal. Quando veio o resultado, fui levado à sala da psicóloga. Ela disse: olha, tu vai morrer, mas não te preocupa. É só tu cortar algumas coisas na tua alimentação, que aí você vai viver um pouquinho mais. Tu está com hepatite B e não tem jeito para ti. Eu não conhecia dessa doença. Sabia as formas que ela era transmitida, mas fui orar. Quando eu fui orar, eu chorei nos pés do Senhor e disse: Senhor, Tu me livraste de rebelião, Tu me livraste de tiroteio, Tu me livraste de uma rebelião de 4 dias. Para essa mulher vir dizer que eu vou morrer com isso. E onde estão Tuas promessas na minha vida? Aí eu fui chorar, queridos, aos pés do Senhor. Quando eu estou chorando e orando, eu peço uma palavra de Deus. Aí o Senhor fala comigo em Êxodo 15, 26. Porque eu sou o Senhor que te sara. E eu creio naquela palavra. Dias depois, estou terminando a faxina. As pessoas dizendo: o Fred vai sair daqui a uns 10 anos. E eu no meu coração guardando a promessa. Não, vou sair daqui
no meu terceiro ano, e este é o ano da promessa. Quando de repente chega na porta da cela, o sargento bate na porta, ele olha para mim todo sorridente e diz: arruma tuas coisas, porque o teu alvará de soltura chegou e tu vai para o semiaberto. Aleluia. A Bíblia diz: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, aplanarei as vossas veredas, quebrarei os ferrolhos de ferro e as portas de bronze despedaçarei. Quando chego no semiaberto, a primeira coisa que eu vou fazer, um exame de sangue, que era de praxe para todo mundo que chegava. Quando chego lá, o médico disse: está tudo bem, Fred? Eu disse: está tudo bem, doutor. Mas lá dentro disseram que eu estou com hepatite, está aqui o exame, dando reativo. Ele disse: tu está gordinho, tu está corado, eu acho que isso não é verdade não. Mas vamos ver. Fez uma coleta, mandou, 30 dias depois, me chamou e disse: Fred, chegou o resultado, e agora? Vamos ver. Aí foi vendo leucócitos, ócitos, isso e aquilo, está tudo normal. Quando chega no final, ele vê vírus reagente negativo. Porque o nosso Deus, querido, Ele opera cura nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que não creem, e porque não creem, não recebem. Mas aqueles que creem, a Bíblia diz: creres e verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Passei 2 anos no semiaberto. O Senhor abriu as portas para eu voltar a estudar. Dobrei o meu joelho. Todo mundo dizia: o dia que o Fred pisasse na rua, a polícia ia matar. E eu dobrei o meu joelho e fiz a oração que eu aprendi com Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E o Espírito Santo falava no meu coração: meu filho, eu sou contigo. E o Senhor abriu as portas, voltei a fazer faculdade, Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa. Saí do semiaberto depois de 2 anos, fui para a casa do albergado na Cachoeirinha. Deus, que é o Deus que faz leis, remove leis, viu que seria muito difícil para mim passar a espera de quase 12 anos para poder ir para a condicional e voltar para casa. Casado. Aí o Senhor abriu uma portaria, saiu no Diário Oficial, que todo interno que tivesse bom comportamento, 1 ano e meio de pena cumprida, teria direito à prisão domiciliar. Sabe, querido, isso é um milagre. A Constituição, a lei de execução penais, não permite isso. Para alguém ficar em prisão domiciliar, tem que ter acima de 70 anos, tem que ter uma doença grave ou incurável, ou precisa ter um filho deficiente físico ou mental. Graças a Deus estou no vigor dos meus 29 anos. Graças a Deus não tenho uma doença incurável ou alguma doença grave. E nem filho ainda tenho, porque eu estou esperando da promessa, que Jesus disse que vai vir. Minha esposa, ela ora meio, não sei se vem, se não vem, mas se Jesus falou, eu creio, porque ela não pode mais ter filho. Mas o que é impossível para Deus? Nada é impossível para os olhos do Senhor. E sabe, queridos, como o salmista um dia disse no Salmo 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo quando sua ira se acendeu contra nós. E primeiro livro de Samuel 7,12 diz: até aqui me ajudou o Senhor. Hoje eu conto o testemunho, não para dizer que sou melhor ou me justificar de alguma coisa, porque o meu desejo é que a família da vítima, todos se convertam, aceitem Jesus. Que tudo aquilo que o diabo plantou e semeou de mal, de maldição,
o Senhor possa pegar nas suas mãos e converter em bênçãos. O inimigo usa muitas vidas por aí para apontar o dedo, para dizer, Fred é isso, Fred é aquilo, esse ex aquilo, esse ex isso. E todas as vezes que o diabo está usando a vida dessas pessoas, eu fecho meus olhos e falo com Jesus, e eu ouço o Espírito Santo dizer, meu filho, o mundo te chama de ex-viciado, de ex-presidiário, de ex-drogado, mas eu te chamo de especial. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Aleluia. E hoje, amados, com a gravação desse DVD, é o Senhor realizando o desejo do meu coração. Porque Deus me deu uma esposa maravilhosa. Quando eu saí do velório do meu pai, recebi logo uma carta da minha mãe, dizendo, meu filho, eu estou aqui no Hospital Adventista, não se preocupe, a sua tia está aqui comigo, e ela já orou por mim, e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Deus guardou minha família, me tem dado uma família maravilhosa e abençoada. Hoje de púlpito eu peço perdão para minha família, porque aqui está o irmão do meu pai, irmã, por tudo aquilo, por causa da minha ignorância, por não conhecer a Jesus, eu causei no meio da minha família, e quero servir de referencial de bênção, quero estar orando pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus tios, primos e primas, das minhas tias. Quero poder ser um canal de bênção, como tenho ido na casa de muitas pessoas que precisam de oração, de acompanhamento. Tenho voltado dentro do presídio e pregado que Jesus, Ele pode sim mudar a nossa história. Pessoas têm aceitado a Jesus e se convertido, porque, queridos, eu quero ser um canal de bênção na presença de Deus. Eu quero ser um instrumento de salvação nas mãos do Senhor. E você, queridos, não é pior e nem melhor do que eu. Deus quer fazer de você um canal na sua casa, no meio da sua família, no meio desta geração má e perversa. Deus quer salvar, Deus quer sarar a nossa nação através da sua vida. Eu quero pedir que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Deus colocou pessoas maravilhosas, intercessores, amigos. E sabe o que é isso, queridos? Porque o nosso Deus é o Deus que Ele pega o nosso estado na vergonha deplorável e nos converte a Ele em dupla honra. E eu gostaria de saber se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor. Se não tem, levante a sua mão. Se tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Saber se tem alguém que está distanciado dos caminhos de Deus, levante sua mão. Você falhou, pecou em alguma coisa e se afastou da presença de Deus. Levante sua mão porque eu quero orar por você. Levante sua mão porque eu quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Eu quero que você que está vendo este homem, esta mulher com a mão erguida, e já é um servo de Deus, abrace ele e traga até aqui à frente. Abrace, profetizando que o seu abraço é os braços do Pai, recebendo esta vida, recebendo este homem, recebendo esta mulher. Se tem mais alguém, queridos, levante a sua mão. Não tenha vergonha. Tem alguém lá atrás, por favor, pega essa pessoa. Vá até essa pessoa que está lá atrás com a mão erguida. Alguém, um homem, uma mulher de Deus, lança essa rede. Traga essa pessoa. Isso, traga, venha. Na galeria, se tem alguém que gostaria de levantar sua mão dizendo: Fred, eu quero receber Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero ser abençoado.
Não tenha vergonha, querido. Isso é um momento em que o diabo, ele tenta colocar no seu coração que você não presta. Ele quer colocar no seu coração que você não é amado, que você não tem valor. E eu estou aqui para dizer que isso é mentira. Da mesma forma que Jesus me resgatou, Ele quer te resgatar. Da mesma forma que Jesus tem mudado a minha história, Ele quer mudar a tua história. Da mesma forma que Ele tem me abençoado, Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Eu quero insistir um pouco mais. Levante sua mão. Você que está aí dizendo: ainda não chegou a minha hora, eu não estou preparado. Eu quero que você entenda que quem te prepara é o Espírito Santo de Deus. Se você chegou aqui é porque o Senhor marcou esta hora, este dia, para ter um encontro contigo. Levante a sua mão. Eu quero insistir. Não, continuando o apelo. Levante a sua mão, você que está angustiado, que está oprimido pelo pecado, que não tem sentido paz na sua vida, que tem sido envergonhado pelo diabo. Em nome de Jesus Cristo. Tem mais irmãos se levantando aqui. Traga essas pessoas em nome de Jesus. Um homem e uma mulher de Deus que estiver mais próximo, abrace e traga, vem orando. Deixa Deus te usar nessa noite. Seja um canal de bênção. Aqui na frente. Em nome de Jesus Cristo, traga essas pessoas. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, porque hoje Jesus, Ele quer te sarar. Hoje Ele quer te libertar. Hoje Ele quer virar o cativeiro da tua vida e converter em bênção. Tem mais uma mão erguida ali atrás. Em nome de Jesus, você que está próximo deste homem, deste jovem, abrace ele. Traga ele orando, intercedendo, já abençoando a vida dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Os que já são servos, fiquem intercedendo. Ore, porque há uma batalha no reino espiritual. Que sejam quebrados os grilhões, as correntes. Um dia, se o Fred tivesse ouvido esta palavra, um dia, se o Fred tivesse aceitado a Jesus, a história poderia ter sido outra. Nada de presídio, nada de morte, nada de vergonha em meio à família, nada de transtorno, nada de imprensa. Em nome de Jesus, se não tem mais ninguém, eu quero convidar a igreja a levantar suas mãos santas e estar abençoando as vidas que aqui estão. Porque hoje o Senhor está escrevendo o nome de vocês no livro da vida. Hoje o Senhor está reinscrevendo e selando com o sangue puro carmesim de Jesus Cristo. E dizendo: meus filhos, hoje tomo vocês pelas suas mãos para estarem na minha presença e nunca mais se afastarem. Hoje eu ministro a cura. Hoje eu ministro o gozo do meu espírito no teu coração. A tua vida será outra a partir de hoje. A tua história será mudada a partir de hoje. Sou eu que te coloco nos meus braços, como um pai coloca os seus filhos. Hoje eu te recebo. Hoje tu não és mais um desamparado, uma desamparada. Hoje eu derramo o meu amor mediante a presença gloriosa do meu Espírito sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a cada homem e mulher que está diante da tua presença, te aceitando, te recebendo, se reconciliando contigo. Ah, Deus, em nome de Jesus, sara suas feridas, quebra todo vínculo com o pecado. Em nome de Jesus, desfaz toda maldição lançada por palavras, toda maldição hereditária. Deus, em nome de Jesus, muda a sorte. Faz, Deus, deste homem e desta mulher um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus.
Faz dele um ministro da tua palavra, um levita, um adorador. Faz, Senhor, na tua presença, com que este homem, esta mulher, seja tomado nas tuas mãos para ser um ministro de salvação, um ministro de boas novas. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal que se levante ou intente algo contra essas vidas, que seja destruído no poder que há no nome de Jesus. E nós como igreja abençoamos e declaramos, Senhor, cada um deles como um fruto fiel e permanente na tua presença. E se a igreja assim crê, dê uma salva de palmas bem forte. Eu nasci de novo, eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Cante ao Senhor, eu nasci de novo, eu nasci de novo, aleluia. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Nasci de Deus, eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci de Deus, nasci de Deus, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação